normalmente, o que eu peço também nesses trabalhos? Que vocês entreguem a implementação, tá? E que façam apresentação para que os colegas possam ver. Então, a apresentação, vocês fariam um oral na frente, em sala de aula, né? Para os outros colegas. E ela envolveria, vocês primeiro falar do problema. Então, sei lá, vocês vão pegar o problema esse de encontrar a configuração de salas de aulas e turmas, tá? Que eu mencionei para vocês antes. Então, vocês vão explicar o problema. Qual é o problema? Nós temos tantas salas, com tais capacidades, nós funcionamos em tais horários e existem tantas turmas. Essa turma A tem 60 alunos, a turma B tem 15, a turma C tem 45. Beleza, como arranjar isso? Aí vocês vão começar a falar da representação, como vocês vão armazenar as soluções, depois como vão ser as operações, depois vocês vão falar sobre o método que vocês usaram, supondo, sei lá, vamos pegar enxame de partículas. Então, esse problema que vocês já descreveram aí, vocês vão aplicar enxame de partículas. Vocês não precisam explicar o enxame de partículas em si, tá? Todo ele, porque eu vou ter uma aula para vocês aí com explicação, então todo mundo já vai ter visto. Mas existem diferentes ajustes de parâmetro, né, dentro do enxame de partículas, dentro de outros, né? Estou dando esse como exemplo. Então vocês vão ter que falar desses ajustes. Então, por exemplo, qual é o tamanho da população? Né? Quantas soluções vocês estão trabalhando ali? Qual é o critério de parada? O critério de parada que a gente usou ali era o número de iterações, mas pode ser chegar na resposta, pode ser ficar um número, sei lá, mais de 100 gerações sem evolução, sem achar uma solução melhor. Aí vocês consideram como uma busca estagnada e param, por exemplo. Então tem diversas formas de trabalhar com isso. Qual é o nível de perturbação das soluções? Tá? Vocês não precisam explicar o funcionamento do algoritmo, porque isso todo mundo já vai ter visto, vai estar disponível, mas o que vocês, dentro dessa metodística escolhida, ajustaram os parâmetros. Como é que vocês pensaram no problema? Tá? E depois mostrar a solução. Tá? Então, assim, mostra a evolução, isso é importante. Aquele gráfico que eu montei no final, mostrando qual era o erro no começo, ele foi baixando até o final. Aquele gráfico é essencial, independente do método. Vocês vão montar esse gráfico e dizer, ó, a evolução se deu dessa forma. Tá? Alguns métodos é um pouquinho mais complexo de fazer isso. Não que seja muito difícil, porque a implementação em si é mais complicada. Não que também seja difícil, mas é um pouco mais complicado que montar o gráfico, né? Mas tem gráficos que não é uma linha só. Por exemplo, tem gráficos, quem for trabalhar com gráfico, por exemplo, ele tem reinício, né? Então, eu tenho uma curva que ela é só descendente e outra curva ela dá uns picos e sobe de novo. Então, na apresentação sobre essa meteorística específica, vocês vão perceber isso. Tá? Mas é fácil de montar. Então, dessa forma, vocês vão mostrar a evolução e a resposta que vocês acharam. A melhor resposta que vocês acharam é essa aqui. Aí monta, né? No caso que eu dei de exemplo de encontrar a configuração de salas e turmas, vocês vão dizer, a configuração é essa. Tal dia, essa turma vai estar nessa sala, depois nessa outra sala, depois nessa outra sala. Outro dia, essa turma nessa sala, nessa sala. Então, vou montar como se fosse uma grade de horários para esse trabalho, né? Esse exemplo que eu dei. Sei lá, trabalhou com caixeiro viajante. Beleza, então a resposta seria sair da cidade 1, vai para a cidade 6, volta para a cidade 2, vai para a cidade 13. Então, vocês vão dizer qual é o caminho. E o custo disso, né? E daí o caminho teve esse custo. Tá? Que é a resposta final. Então, como normalmente eu peço para vocês apresentarem, tá? Essa é uma opção que eu dou para vocês fazerem também, mas eu não vou marcar para fazer isso de forma síncrona. Tá? Então, a sugestão que eu dou para vocês é vocês montarem uma apresentação,
programa qualquer de apresentação, que tem essas informações que eu acabei de falar para vocês que tem que ter no trabalho, tá? E, inclusive, vocês podem mostrar rodando o problema de vocês, se não for um problema que demore para rodar, né? Mas, normalmente, problemas menores são bem rápidos, vocês viram esse da mochila. Tá, já teve turmas aí que teve problemas bem maiores para testar, né? E aí que às vezes demora meia hora rodando, então não vai ficar meia hora da apresentação esperando o negócio rodar. Mas pode rodar uma instância menor do problema, que ele vai rodar na hora ali. E uma instância maior vocês mostram só o resultado sem executar na hora, ao vivo, tá? Mas aí vocês gravarem essa apresentação e disponibilizar, tá? Aí poderiam colocar um link no YouTube, por exemplo, e daí os colegas poderiam ver, tá? Isso é o ideal, porque é o mais parecido possível com o que a gente faria em sala de aula. Mas vocês não são obrigados a disponibilizar a imagem de vocês. Então, quem não quiser fazer dessa forma, tem a opção de entregar o trabalho escrito. Tá? E aí, vocês vão escrever as mesmas coisas. A apresentação não passe de 20 minutos. Tá? Em torno de 15 minutos, 10, 15 minutos, tá bom. Não precisa ser algo muito aprofundado. É só falar qual é o problema, tá? Eu vi que estão perguntando aqui da gravação, pode ser gravada, grava e disponibiliza lá no YouTube. Tá? Pode até ser aqueles, como link não listado, né? Que daí se alguém fizer uma busca no YouTube não acha, mas quem tiver o link consegue ver. E aí vocês compartilham o link lá no Avo. Tá? Ou postam, né? Tem no Ava lá, vai ter o trabalho lá, em vez de vocês postar um arquivo como resposta, vocês postam o link. E daí eu posso disponibilizar para todos os alunos os links para todos olharem. Quem não quiser, né, como eu disse, quem não quiser ter a sua imagem ali, e vocês não precisam aparecer também se não quiserem no vídeo. Eu acharia legal que vocês aparecessem no cantinho, tem essas ferramentas aí que a gente usa, que dá para fazer isso tranquilo, mas se não quiser aparecer, deixar só a apresentação sem mostrar o rosto de ninguém, tá bom também. Tá? Uma forma fácil de fazer isso em grupo é usar o Zoom mesmo. Como eu estou pedindo uma apresentação curta, o Zoom daria conta, porque é gratuito até os 40 minutos. Então, vocês fariam uma reunião entre vocês, um de vocês apresenta, mas todos podem falar, cada um pode falar uma parte do trabalho. Tá? E apareceria a imagem de vocês, estou falando do formato ideal, apareceria a imagem de vocês do lado. Vocês vão falar por uns 15 minutos e ele tem a opção de gravar e depois, quando termina o Zoom aqui, ele já vai baixar no computador de quem fez, né, quem criou a reunião, ele já baixa o arquivo com a apresentação, tá, o vídeo. E aí seria isso, mais o código que vocês criaram, vocês mandam para mim. Tá? Aí a opção para quem não quer fazer vídeo, tá? Como eu falei que vocês não são obrigados a fazer, né? Eu não posso cobrar que todos queiram fazer isso, embora o que eu gostaria que acontecesse, é vocês escreverem, e aí vocês vão escrever aí em torno talvez de umas 15 páginas, 20, tá? Que aí vocês vão ter que descrever o problema, tudo que eu falei para vocês, só que escrito. Então, qual o lugar das páginas escrevendo isso, né? Vocês vão escrever explicar o problema, aí como vocês representaram, então vão ter que contar os desenhos lá de como representaram o problema, como são feitas as operações, depois explicar qual método que vocês resolveram para explicar. Não precisa explicar tintim por tintim o método, mas tem que colocar os parâmetros que eu falei que vocês ajustaram, né? As particularidades do problema, depois mostrar toda a resposta no final. A resposta que vocês chegaram, qual foi a evolução, as mesmas informações, só que em forma de texto, e aí vocês vão ter que colar umas imagens lá também. Tá? E aí enviariam isso e o código. Por ser uma situação especial, normalmente em sala de aula eu pego umas 2 semanas, as últimas 2 semanas da disciplina,
e eu vou para o laboratório com os alunos, ou como geralmente essas turmas é mais para o final, não tem tantos alunos, às vezes vão passar no normal porque os alunos já têm notebook e tal, e fico orientando a implementação. Tá? E aí, sempre tem uma dúvida, como é que eu vou representar isso? Às vezes eu dou algumas ideias, né? Ou não sabe como no Octave lá resolver alguma coisa, ou em outra linguagem, às vezes eu não tenho tanto domínio, mas eu consigo dar alguma ideia. Dependendo da linguagem, né? Tem outras linguagens que eu posso ajudar bastante, mas depende, tem alunos que aparecem com umas linguagens bem diferentes, bem inusitadas para esse tipo de coisa. Então, às vezes eu não tenho tanto domínio, então eu não sei como fazer algo específico nela, mas sempre dá para dar uma ideia do que dá para fazer, então dou essa orientada na implementação. Aqui com vocês online fica mais complicado de fazer isso, né? Embora dê para fazer, mas se eu tiver que fazer com todo mundo, isso aí é diferente de sala de aula, que eu tenho um horário que eu vou lá e tá todo mundo lá. Aqui, se cada um marca um horário, né, sempre que eu tô com o horário disponível, ou o aluno, e se eu for fazer isso com todos os grupos, aí eu não faço mais nada. Que, na verdade, é um dos motivos da gente ter demorado na disciplina de vocês, e que na outra disciplina que eu tô dando aconteceu algo parecido, né? Então, eu tive uma demanda muito grande ali dos alunos por ajudar a entender alguns aspectos de implementação. Bom, então, por isso eu estou dando mais tempo, né? É um trabalho normalmente para ser feito em uma semana, 10 dias, né? Considerando num período normal, considerando que os alunos têm outras disciplinas, né? Então, na verdade, se você concentrar só nela, vai bem mais rápido. Sei lá, com uns 2, 3 dias daria para resolver. Claro, dependendo do problema e tal. Então, já comece a pensar no problema que vocês vão escolher, ver se ele tem um nível adequado de complexidade, né? Não pegue algo muito complexo que vocês não vão conseguir resolver, pelo menos de começo, né? Tentem fazer as primeiras versões, né? Implementando coisas mais simples. Também não pode ser uma coisa extremamente simples, senão, sei lá, nem precisaria de uma meteorística para resolver, né? Por isso aquela indicação daqueles problemas que aparecem lá no link da Wikipedia que eu falei para vocês de meteorística, é um ponto inicial interessante. Tá? E por eu não ter essa facilidade de orientar tão bem vocês quanto na implementação quanto numa aula presencial, aí excepcionalmente para essa turma eu pensei se vocês notarem que estão tendo muito problema, de vocês apresentarem algum artigo, tá? Que alguém fez usando alguma dessas meteorísticas, né? E aí vocês apresentam em forma de vídeo mesmo, aqueles 15, 20 minutos, né? Apresenta o que o artigo explorou. Só que aí tem que ser bem minucioso, porque vocês não vão implementar nada, tá? Nesse caso. Então, assim, a minha preferência é que vocês implementem para a gente tentar manter a disciplina o mais normal possível. Mas como a situação não é normal, né? Então, abrir essa exceção. Vocês peguem, só que antes de começar a fazer, se por acaso acontecer, eu espero que ninguém precise disso, mas se por acaso alguém precisar fazer isso, né, não vai conseguir implementar e vai optar por explicar o trabalho de outra pessoa que foi publicado, vai ter que ser bem minucioso na explicação, e eu quero que vocês me mandem o artigo antes. Então, me mandem para eu dar uma olhada se serve aquele artigo ou não. Tá? Se tem um nível adequado, né, para vocês explicar. Tem uns que são muito simples, muito introdutórios. Então, se vocês vão substituir implementação, eu quero algo um pouquinho mais complicado, né, para vocês mostrarem. E aí fazer essa apresentação. Não adianta ser em texto, porque senão eu pego o artigo e leio. Né? Aí, nesse caso, teria que ser em vídeo. Tá? Para vocês apresentarem mesmo, até para os colegas verem. Tem um artigo tal, ele trabalha dessa forma. Então, fica uma coisa mais organizada. Tá? Então, eram essas as opções. Eu vou botar a data de entrega, eu vou ver certinho, mas provavelmente lá pelo dia 20 de fevereiro. Então, mesmo depois que voltar as aulas, ainda tem alguns dias aí de aula que vocês vão ter
um tempinho para terminar esse trabalho, então é bastante tempo. Eu estou dizendo por causa da imprevisibilidade dessas aulas, desse momento de exceção que a gente está vivendo, que a gente está fazendo dessa forma, né, esticando tanto o prazo, e justamente para não prejudicar vocês com outras disciplinas. Então, porque tinha gente preocupada, por exemplo, está fazendo outra disciplina, tem prova, tem trabalho nessa semana, e daí tem mais esse trabalho para fazer em cima da hora. Não, vamos botar isso para frente, né, que daí não vai chocar com outras coisas, e se por acaso fosse chocar com alguma coisa lá pelo dia 20, vamos dizer que vocês estejam fazendo outra disciplina e vai chocar com outra atividade, bom, vocês tiveram todo um período antes aí para trabalhar, né? E mesmo depois que voltaram às aulas. Tá? Nesse período de recesso, talvez eu demore um pouco mais para responder as mensagens, mas eu vou tentar responder, tá? Dependendo do dia, eu posso demorar um pouquinho mais, sei lá, um dia ou dois para responder nesse período de recesso, mas eu vou tentar responder, tentar manter em dia, tá? Então, tendo dúvida, me mandem. Tendo dúvida sobre o problema, me mandem. Tendo dúvida sobre o artigo, se for o caso, ou sobre a apresentação, tá? Mandem lá no Ava por mensagem. Alguém ficou com alguma dúvida? Até que dia mesmo pode ser entregue? Deixa eu abrir o calendário aqui. Eu pensei dia 20 de fevereiro, eu fui ver, agora é sábado. Pode ser. Entrega o trabalho no sábado. Sábado é dia letivo também. Então, eu vou botar dia 20 de fevereiro. Tá? Pra entrega. Aí tem bastante tempo, não teria tanta preocupação. E aí, se vocês, por acaso, tiverem agora alguma atividade para fazer essa semana de outra disciplina, vocês não precisam gastar tanto tempo agora, então, né, nesse trabalho. Então, vai ficar mais tranquilo. Pensei da forma que, assim, para ajudar ao máximo vocês, caso tenha algum problema. Aí, no caso, manda o código e manda o link do vídeo, né? Isso. O código vocês podem postar lá no Ava e o link do vídeo aí também. Pode botar num arquivo de texto. Até é bom padronizar isso. Ó. Vocês mandam o código, tá? E junto com o código, com os arquivos do código, vocês colocam um arquivo de texto com o nome das pessoas do grupo. Se tiver uma pessoa só, bota só o nome dessa pessoa, tá? Mas bota o nome, mesmo que seja individual. Bota o nome, porque eu baixo todos os trabalhos e eu costumo depois não ver quem é. Eu avalio o trabalho, depois eu dou a nota. Na hora de dar a nota, eu abro o arquivo para ver para quem é que eu vou dar nota, tá? Então, coloque o nome dos componentes e o link, tá? Aí, se por acaso alguém não for fazer o vídeo, for optar pelo trabalho de texto, aí no texto vai ter o nome das pessoas também, né? Os autores. Você tem que colocar. Lembra de botar, porque senão eu não sei para quem dá nota, tá?